No mercado de locação, estratégia e foco no negócio são essenciais para que você tenha sucesso. E hoje no LocCast nós vamos trazer aqui 2 temas muito importantes. Estratégias e maneiras de você crescer o seu negócio de maneira sustentável, e nós vamos falar também de reforma tributária que vai atingir todo mundo sem exceção, inclusive quem é microempresário e está no Simples Nacional. Então, senta aí, que está começando mais um LocCast. Meus caros amigos locadores de Minas Gerais e de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um LocCast, dessa vez o LocCast do mês de agosto de 2025, e o objetivo nosso, você já sabe, é levar para você conteúdo de gestão, informação e tudo que é mais relevante para você melhorar o seu negócio e fazer com que ele se torne mais competitivo. E hoje, no nosso LocCast, eu trouxe aqui 2 empresas que vão dar para vocês uma verdadeira aula de como ser mais competitivo e de como preparar a sua locadora para enfrentar a tão temida aí reforma tributária que está todo mundo falando dela, né? Então, hoje, eu trouxe aqui os meus amigos Guilherme e Luiz da Imeri Consultoria. Guilherme, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao LocCast. Alan, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês do Sindilec, participando desse LocCast. Contribuir com os empresários tem um valor incrível, essa é a razão do nosso negócio. A Imeri é uma empresa que está há 14 anos no mercado financeiro, assessorando empresas e empresários em movimentos estratégicos e mudança de patamar, né? Então, a gente vai falar disso aqui hoje. A Imeri é uma empresa que foi montada, foi desenvolvida exatamente a partir da vivência com esse tipo de transação, de negócios, de visão, de futuro, mas com grandes empresas, né? Então, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro antes da Imeri, né, em grandes casas aí renomadas do mercado, e assessorando empresas de grande porte. Ao longo do tempo, a gente vai descobrindo que você tem mais poder de contribuir para quem mais precisa. As empresas grandes estão super bem assessoradas em todos os seus diferentes assuntos e, na prática, trazer esse conhecimento de mercado, essa visão e as referências adequadas para o empresário que não está totalmente assessorado tem muito mais valor. Essa, inclusive, é uma das grandes razões da existência da Imeri. A gente foi construindo para que a gente, de fato, agregue valor aos empresários que não acessam todas as ferramentas de mercado de capitais. Então, é isso aí. Muito obrigado de novo. Vamos falar bastante aqui. Com certeza. E você não veio sozinho hoje, né? Você trouxe o Luiz Sandin aí, que também é associado lá da Imeri. Ô, Luiz, obrigado por você ter vindo também. Seja muito bem-vindo ao nosso LocCast. Não, excelente. Muito obrigado, Alan. Fico muito feliz aqui de estar fazendo parte desse LocCast hoje. Como o Guilherme comentou, a gente tem toda essa história aí de estar assessorando empresas em movimentos estratégicos e a gente está aqui hoje para contar um pouco sobre isso. E como o Guilherme, eu também tenho esse histórico em comum com ele, de ter atuado antes ali em grandes instituições financeiras, ajudando empresas em movimentos estratégicos, né? Participando até inclusive de IPOs. Bacana, legal. A gente tem com a gente também aqui hoje o nosso amigo Matheus da Previsa. Matheus é sócio da Previsa Contabilidade, que é empresa madrinha do Sindilec, especializada em contabilidade para o nosso negócio, que é locação de equipamentos. Obrigado, Matheus, por você ter atendido o nosso pedido aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado, Sindilec. A gente fica muito feliz de estar participando, né, desse momento, que a reforma tributária é um assunto que vai impactar bastante as empresas de locação. E a Previsa, que tem 47 anos de mercado, a gente já passou por várias mudanças, por vários momentos. Hoje a gente é considerado um dos maiores escritórios aqui do Brasil e a gente sempre tem em mente que a gente quer ajudar todos os empreendedores, e no caso aqui as locadoras, a passar por esses momentos em que a tributação é um ponto muito, muito sensível aqui no Brasil, e a gente tenta tornar isso o mais suave possível. Então, a gente está aí, a gente está com bastante força para tentar atender o time. É isso aí.
Só para deixar claro para você que está assistindo a gente sempre traz convidados aqui que vão contribuir de maneira significativa para a gestão do seu negócio. E igual o Matheus falou aqui, que nosso trabalho é tentar suavizar ao máximo a gestão e a condução do seu negócio. E para isso a gente traz parceiros de relevância, né? Mas vamos falar um pouquinho da Imerri e da atuação da Imerri. A Imerri hoje, ela atua especificamente para fazer com que o empresário, aí vamos falar de uma maneira geral agora, né? O empresário, ele possa aumentar o negócio dele, possa fazer crescer o negócio dele e fazendo crescer, melhorando também a capacidade de gestão, né? Aí nesse intuito, falando de locação, né? Locadoras de equipamento. A gente tem hoje, na nossa grande maioria, locadoras que estão no Simples Nacional, locadoras que são pequenas, até 20 colaboradores, né? E muita gente acha, o próprio empresário acha que tem esse mito aí, eu sou pequeno, eu não preciso de ter uma estratégia, eu vou tocando meu negócio aqui de maneira mais operacional, que é um ledo engano, né? Porque a locadora que hoje é grande, que tem um grande porte, ela já foi pequena um dia. E ela passou por esse processo de crescimento, né? Então, teve uma assessoria aí de uma empresa, talvez de outras empresas iguais à Imerri, mas hoje, no caso aqui, é a Imerri que vai fazer esse trabalho junto com a gente aí no Sindilec. Então, Guilherme, hoje, a gente falando hoje para o empresário da locação, principalmente não só o pequeno, mas também o empresário que já tem um porte interessante, ele precisa dessa assessoria, acesso a recursos financeiros, ele precisa ter acesso a uma orientação de estratégia de como crescer um negócio. Aí, nesse sentido, como é que a Imerri consegue ajudar o nosso empresário da locação? Alan, obrigado de novo pela pergunta, né, ou pelo ponto, porque, na verdade, esse assunto ele abrange e aborda diversos temas, né? Primeiro, vou começar com o que você comentou de a empresa é pequena ou média. De fato, não importa. O empresário sempre tem que ter na cabeça a perspectiva de que o negócio dele tem que gerar resultado e que, de alguma forma, o negócio dele tem que ter algum valor de mercado. Por quê? Porque o tempo passa, a empresa vai precisar, em algum momento, ter sucessão, a empresa sempre passa por situações de competição. Qualquer mercado ele vai entrar em competição mais acirrada se ele não tiver, isso ao longo do tempo, seja pela competição dos seus pares, seja pela competição tecnológica. Então, o empresário que se posiciona a colocar o seu negócio num patamar melhor, ele está preparado para fazer qualquer movimento, seja um movimento de crescimento, seja um movimento de desinvestimento. E por que o desinvestimento pode fazer sentido? Desinvestimento pode fazer sentido porque você pode chegar numa certa idade da sua vida, não ter sucessor e falar, como que agora eu consigo ter férias? Porque é difícil um empresário ter férias, né? A gente sabe disso. Então, uma das razões vou ter um sócio para dividir trabalho, dividir risco e criar ali um canal de saída do meu negócio. Ou eu posso fazer, de fato, uma venda já definitiva do meu negócio. Então, o que a gente sempre recomenda, ainda de forma aqui conceitual, esteja você pronto. Não deixe que nada, você empresário, não deixe que o mercado te force a fazer algo. Então, estar pronto é ter controle, gestão, pensar estrategicamente o seu negócio, né? O que a Imerri tem contribuído com os empresários nos diferentes segmentos, e em especial de locação? E aí, por que especial, né? O mercado de locação ele é um dos mercados, talvez, com maior fricção, com maior movimentação estratégica e financeira neste momento no Brasil. Por quais razões, né? É um mercado ainda pouco consolidado, ele está bastante ainda pulverizado, né? Os números que a gente soube pelo Alan aqui hoje mais cedo, né? Só do mercado mineiro, de ter entre 22 e 50 mil participantes nesse segmento de locação, isso é um número incrível. Então, demonstra pulverização. E são 20 mil empresas que têm KNAI principal de locação, e esses 55 mil é se a gente considera as empresas que têm um KNAI secundário, né? Então, se a gente considerar esse bolo todo, vamos falar só das que têm KNAI principal, que são 20 mil empresas. É muita coisa. É muita coisa. Isso. Só em Minas Gerais. Então assim, isso é um mercado totalmente pulverizado. E mercados pulverizados, eles tendem a ter movimentos de concentração ao longo do tempo. Mas vamos puxar uma outra
uma outra variável muito relevante aqui. Você tem o mercado de locação, ele serve para que empresas que precisem de equipamentos, de materiais, se utilizem desses equipamentos sem necessariamente imobilizá-los, sem colocar isso para dentro de casa, ou seja, sem consumir ali capital de uma forma relevante, mas ter acesso a isso, seja por renovação tecnológica, seja por estratégia de consumo de capital e qualquer outra variável que seja. Então, o que vem acontecendo? Cada vez mais as empresas estão buscando locar, cada vez mais as empresas querem ter menos ativos imobilizados que não sejam ligados à sua operação principal, né? Terceiro ponto, a gente está num momento de país em que, com a taxa de juros de referência alta, isso espalha pelo mercado com um custo de capital mais alto. Então, isso é um dificultador para as empresas acessarem o principal recurso, que é ter equipamento e material. Então, esta combinação... Aliás, tem uma quarta, né, que eu já ia me esquecendo. É um mercado que tem margens, na grande maioria, mais altas, né, comparando com outros segmentos da economia. Então, quando você olha para esse conjunto de variáveis, isso gera, do ponto de vista dos atuantes financeiros no mercado, um interesse muito grande para também consolidar. Então, esse conjunto de variáveis faz com que fundos de investimento em companhias, Alan, por exemplo, se movimentem, captem recursos para desenvolverem estratégias no mercado de locação. E a gente tem vários exemplos de empresas que já foram adquiridas por fundos de investimento e estão em processos de crescimento e consolidação de mercado. Então, o que isso gera para o empresário? No mínimo, só isso já gera uma necessidade de ter uma atenção para olhar o seguinte: o meu mercado vai ficar cada vez mais organizado, é uma tendência, portanto, mais competitivo. Eu tenho que estar pronto para isso de alguma forma. Sim. Então, assim, olha para vocês verem, assim, né, Luiz, o ponto interessante que você tocou aqui. Você, locador, que está assistindo a gente, você acha que o negócio da locação é só comprar uma betoneira ou comprar um equipamento e colocar na porta da sua locadora para poder alugar, né? A estratégia, a partir do momento que ela se faz tão necessária, como é que você se mantém competitivo no mercado? É você tendo uma gestão financeira do seu negócio 4.0 depois da vírgula, e você tendo equipamentos que acompanhem a revolução tecnológica que os nossos clientes, que é principalmente a construção civil, cada vez mais demanda da gente. E como é que você vai ter esse tipo de equipamento? Se você não souber posicionar a sua empresa financeiramente, estrategicamente no mercado, você vai ser reconhecido como aquela locadora que tem aqueles equipamentos velhos, e você não tem capital, às vezes, para poder alavancar o seu negócio, você não se planejou para isso, você depende do financiamento do fabricante, e você acha que só você cresce o seu negócio só comprando equipamento, que é um outro ledo engano do empresário, né? Se ele quiser, por exemplo, vender a locadora dele, aí ele acha que ele vai medir o tamanho do negócio dele com base em todos os ativos que ele tem parado no pátio, e não é isso. Que aquele é um ativo que está depreciando constantemente, então se você não tem ali informações fidedignas, bem organizadas, para quem quiser comprar a sua locadora, entender que a sua locadora é geradora de negócio, é geradora de faturamento, está bem posicionado no mercado, você vai acabar, como a gente diz na gíria, né, vendendo a sua locadora de porteira fechada e baseado só no que você tem ali no pátio, e não é. Né? Perfeito. Essa organização do negócio, né, Luiz, ela precisa ser e é extremamente importante. Não, perfeito. E acho que até colaborando com o ponto que o Guilherme acabou de comentar, quando a gente olha o mercado brasileiro, a gente sempre tende a fazer uma comparação com mercados desenvolvidos, e um desses exemplos é o mercado americano. E o mercado americano, que é um mercado já mais maduro para esse segmento aqui de locação de equipamento, quando a gente compara com o Brasil, ele basicamente reforça tudo que o Guilherme comentou agora. Então, é um mercado hoje que tem uma concentração muito maior dos players em termos gerais. Então, você olha os 3 principais atores do mercado, tem uma porcentagem desse mercado maior do que no Brasil. Então, acho que isso é um tema bem relevante que mostra como que lá foi tendo consolidação de modo geral. Um outro ponto aqui que é muito bacana de estar trazendo aqui é tema de penetração de locação versus o que o operador, por exemplo, tem de equipamento próprio. Então, no Brasil, hoje ainda tem uma baixa penetração em termos de locação de equipamento comparado com empresas que têm seus próprios equipamentos. Então, isso também tende a crescer no longo prazo, porque quando a gente olha mercados desenvolvidos,
já tem uma penetração maior de locadores de equipamento em relação ao total de frota de mercado geral. E aí, um terceiro ponto é o tema de um mercado ainda em desenvolvimento com tecnologias e equipamentos que ganham escalabilidade do negócio como um todo, né? Um exemplo que a gente pode trazer aqui é o tema de plataforma elevatória. O Brasil hoje ainda é um país subpenetrado em termos de plataforma elevatória. Equipamentos como gruas também tem essa mesma dinâmica. Então, a gente vê um grande crescimento do mercado de equipamentos como um todo vinculado a esses itens. Mas eu queria pegar o ponto que o Alan trouxe, que foi ótimo, Alan, de pensar ali no seu negócio dessa forma estratégica que Sim. Você comentou, né? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, exemplos claros, sem nominar. Empresas que têm, por exemplo, materiais mais obsoletos, mas ainda são úteis, ok? Eles geram ali caixa e resultado de uma forma enorme. Por quê? Porque não tem necessidade de reposição, tem baixo, né, custo de reposição, okay. São necessários ainda, mas do ponto de vista estratégico, que foi o ponto que você trouxe, esse business, esse negócio, ele não tem continuidade. Então, o empresário que está envolvido naquele negócio, ele tem que, de fato, tomar uma decisão ou avaliar, né, e esses são trabalhos que a gente faz, avaliar como que o negócio dele está do ponto de vista estratégico e qual continuidade que ele quer ter. Então, a gente tem orientado alguns empresários, por exemplo, que estão nesse mundo em que não são plataformas elevatórias, só para pegar o exemplo que o Luiz comentou, e eles estão entrando em outros negócios, porque eles já têm penetração de mercado, de cliente, entrando em outros negócios para eles gerarem ali capacidade de renovação ao longo do tempo. E lembrando, tem materiais mais obsoletos que estão também conectados à necessidade de mão de obra. Então, quanto mais necessidade de mão de obra, o que está acontecendo hoje no mundo, mas no Brasil em especial, você tem mais dificuldade de acessar essa mão de obra. Com certeza. Seja com baixo treinamento, seja com médio treinamento ou alto treinamento. É difícil isso. Quem é bem treinado está super requisitado. Sim. E quem é mal treinado, às vezes, não quer trabalhar com carteira assinada, né? Então, a gente tem, sim, esse ponto que você trouxe super importante, do empresário olhar para o seu negócio de uma forma estratégica e pensar o que o meu negócio pode ser daqui a 5 anos, que seja, e como definir isso. Ou seja, eu mudo de posicionamento, eu trago algum valor adicional, eu faço alguma combinação com algum outro business em que o meu tem rentabilidade e eu posso, portanto, suportar financeiramente algum outro negócio. E claramente olhar para o processo de gestão e internamente e avaliar o seguinte: como que também o meu negócio está estruturado para que eu possa fazer algum movimento? Porque se eu tiver com minhas contas desorganizadas, não aderentes a uma realidade, inclusive, de procedimentos contábeis adequados, como que eu posso me mostrar ao mercado para ter um movimento, por exemplo, de junção com outra empresa, e eu vou ser muito mal visto? Então, são vários elementos mesmo. Tem Sim. o estratégico e tem o estrutural, que é o que você trouxe, da gestão, que é o quanto que eu preciso ainda me organizar para que eu também possa ter condição de sentar à mesa com alguém. Sim. Porque senão eu não vou conseguir. Alguém vai olhar e vai falar, o meu negócio não faz sentido, eu não quero olhar o seu negócio, né? Sim. Então, o empresário realmente precisa se apoiar no máximo possível em conteúdo, prestação de serviço que o ajude a, de fato, enxergar o seu negócio para frente. Sim. Esse assunto para você, que é o empresário, ele é tão relevante, eu queria que você se atentasse a um ponto. Você já percebeu que ser empresário no Brasil é navegar por mares revoltos, né? Mas tem aquele negócio também, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. E hoje nós estamos trazendo aqui a Imery porque para você entender que você não pode cuidar do seu negócio apenas no âmbito operacional, que é muito importante, sem sombra de dúvida. A maior parte da vida da locadora vive da operação, mas nós estamos tratando aqui de uma ferramenta, de um parceiro de negócio para você não deixar o seu negócio fragilizado em meio a essas turbulências que a gente tem, que é histórico do Brasil. O Brasil é isso aí, a gente já está acostumado. Mas como que você pode preparar o seu negócio para ser resistente a essas mudanças e quando chegar lá na frente e durante esse processo você decidir vender, você decidir ter mais um sócio, você está preparado para isso, né? E o mais bacana é que você
Você não precisa ter um conhecimento de gestão finíssimo para você poder fazer esse processo. Tanto é que esse conhecimento está terceirizado aqui e à sua disposição através da Imeri. Alan, seus pontos são muito potentes, né? Você fez aí também um comentário sobre apoio, sobre competência, né? A gente sabe que quem sabe do negócio é o empresário. Né? Então, a gente, quando se engaja num projeto com a empresa, a gente claramente quer trabalhar com o empresário, né? E essa jornada, inclusive, ela é uma jornada muito gostosa, rica para nós, porque a gente aprende também o tempo todo, né? Isso é um processo de aprendizado, né? Então, sem dúvida, né? Todo mundo que entende, e eu estou dizendo isso até para dizer o seguinte, do nosso lado a gente entende que não sabe tudo, né? Então, acho que você, empresário que está no negócio, realmente, dada principalmente a complexidade do ambiente de atuação, sim buscar elementos e ajuda e apoio. O Sindilec tem sido uma ferramenta potente nesse sentido, porque ele acessa prestadores de serviços e conteúdos que são úteis ao seu negócio, mas é realmente buscar essa referência o tempo todo. Nós trazemos aqui só empresas que estão alinhadas com o negócio do locador. Perfeito. Né? Para prestar esse serviço, para prestar essa consultoria, essa assessoria. E aí, falando de temas, né, que a gente enxerga no dia a dia, agora indo um pouco mais assim em pontos, né? Então, eu vou falar algumas expressões e palavras e vou tratando delas, né? A primeira delas é a estrutura de capital, né? Assim, dado que o negócio é capital intensivo, qual que é a capacidade que você tem de acesso a capital e de onde ele tem que vir, né? Desde o capital próprio a capital de terceiros, né? Qual que é a estrutura ideal? Qual nível ou qual ponto que a partir do qual você pode estar colocando em risco o seu negócio, né? A gente já viu muitos empresários que alavancar demais porque eu quero crescer e legal, ele está ali vendendo bem, mas aí ele está ali super alavancado. A gente teve uma discussão ontem com uma empresa, simplesmente ele paga 30% ao ano de juros efetivos por alavancagem. Esse cara não dorme. Não, então, não existe assim, aliás, no mundo de locação, existe margem operacional para pagar isso. Mas tem um segundo elemento, porque o mundo de locação tem margem para isso. Mas 30% é um absurdo, né? Mas tem um outro elemento que mesmo para o mundo de locação, ele tem que ser considerado, que é o fluxo de caixa. Como que o dinheiro ele se comporta ao longo do tempo, né? Então, por que isso é importante? Você compra o equipamento, paga ali à vista ou com algum financiamento, e você tem alocação ao longo do tempo. Só que você também tem a taxa de locação, você não loca 100% o tempo todo. Então, como avaliar o seu negócio com o fluxo de caixa? Ou seja, sim, porque no final, gente, de fato, todo mundo já escutou as expressões aí que tem, o caixa é rei, cash is king e tal, mas é uma verdade. A gente vê empresas que têm uma margem operacional bacana, fantástica, mas elas começam a ter um problema porque elas não têm a famosa liquidez. Ela começa a ter dificuldade do dinheiro estar disponível para os seus diferentes tipos de compromissos diários, mensais, etc. Então, olhar a estrutura de capital, o que é possível à luz do seu negócio, da sua estratégia, da sua velocidade de crescimento potencial, que tipo de mercado que você tem, que tipo de cliente que você tem, seus contratos são recorrentes, qual é o percentual de contratos recorrentes que você tem, qual é o percentual de contratos que são avulsos. E depois olhar fluxo de caixa, como que o caixa se comporta no seu negócio. E, de fato, o Matheus está aqui, né, para também confirmar isso. Eu já ia perguntar isso para ele. Porque, assim, o que mais acontece é a não visão adequada do que é o verdadeiro fluxo de caixa no negócio, não é, Matheus? Matheus, inclusive, assim, nós estamos falando de fluxo de caixa e tal, mas ainda vem, né? Somos todos sócios do governo federal, né? E aí vem as tarifas, vem as taxas, vem esses problemas. E como é que a contabilidade ela se comporta num movimento desse dentro da empresa? Isso que foi comentado aqui até pelo Guilherme é o que mais acontece lá. A gente vê empresas com a operação maravilhosa, vê o lucro ali na última linha, um valor, uma margem de 30%, 25%, 30%, 40% às vezes em locação.
Só que o sócio vem e fala, não, mas cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Você está me apresentando uma informação, mas eu não consigo ver esse valor. E quando vai ver, ele está comprometido justamente por essa alavancagem que, às vezes, né, o setor de locação exige muito. Né, porque exige você ter muito equipamento, né, para você conseguir. Então, essa gestão de capital, realmente, ela é importantíssima. Né? A gente está pensando em longo prazo. Né? Mais uma vez, a Imerys, que tem essa visão, né, vamos organizar a empresa ali para ela ser investida ou para ela ser vendida, está vindo aí a própria reforma, que são mais 8 anos de momento que vão ter 2 tributações. Então, se a nossa parte tributária ela já é muito complexa hoje, para você explicar isso para um investidor, principalmente se for de fora, né, um próprio estrangeiro, Sim. Você imagina agora explicar para ele que você vai ter 2 apurações durante 8 anos. Né? Então, mais uma vez, a gente ter parceiros, né, importantes, porque a gente sabe que porque o dono do negócio, ele é bom em quê? Locar. Ele sabe, ele conhece o mercado, conhece negócio, cara ele conhece de máquina, conhece de peça, tudo, conhece de frete, equipamento, o cara é rei. Aí quando vai para o caixa, quando vai para a tributação, quando vai para uma parte mais de gestão, seja de pessoas, seja de processo, né, principalmente aquele pequeno empreendedor, e aí eu falo, mas ele tem que aprender isso? Eu acho que sim. Só que ele tem que ser expert? Não. Ele tem que ser expert no negócio dele. Não, Então, os parceiros para isso, né, que é o mais importante. Que é o objetivo da gente trazer aqui hoje, são 2 empresas que a Imerys e a Previsa, que elas têm esse conhecimento que você precisa, só que ele está terceirizado. Você não precisa ser expert em contabilidade, você não precisa ser expert em fazer valuation da sua empresa, porque você tem aqui a assessoria de 2 empresas que vão ajudar o seu negócio. Gente, isso é tão importante hoje, ainda mais hoje no mercado que a gente está vivendo, né? Eu não vou ficar fazendo aqui juízo de valor com relação às atitudes do governo federal, mas o governo tem cada vez mais dificultado a nossa atuação enquanto empresários. E se você não estiver preparado para isso, você achar que é só colocar o equipamento na porta da sua locadora para alugar, em breve, lamentavelmente, você pode fechar a sua locadora, porque o mercado vai te absorver de uma tal forma. Como é que ele te absorve? É com tarifa, é com taxa. Isso, a partir de agora, a gestão da sua empresa ela vai ser cada vez mais importante, cada vez mais cobrada. Não pelo Sindilec, não pelas empresas parceiras, pelo próprio mercado. Então, se você não se atentar para isso de uma maneira eficaz, de uma maneira efetiva, você não der o devido valor e importância para isso, infelizmente pode acontecer alguma coisa ruim aí para frente, né, Luiz? Perfeitamente. Acho que isso é um tema bem relevante que a gente tem discutido hoje em dia, né? Quais são os potenciais impactos para o negócio no dia a dia em termos de estratégia e operação. Eu acho que um tema que casa aqui a atuação nossa, em conjunto com o Matheus, é um tema de governança dentro das empresas, que ajudam a discutir estratégia, ajudam a discutir essa visão de longo prazo e todo o impacto do que está em volta da companhia como um todo, né? E muita gente acha que governança é apenas um conselho de administração. Governança vai muito além de ter um conselho de administração, sendo que o conselho de administração pode até não ser necessário em alguns casos. A gente já discutiu muito sobre esse tema. Mas ter uma governança sobre números, que vai estar associada ali a uma contabilidade de muita qualidade para agregar valor na companhia como um todo, isso ajuda, por exemplo, a empresa a reduzir seu custo de capital em captações futuras. Então, é fundamental o empresário estar atento a esse tipo de tema, porque ali, estrategicamente, ele tem uma redução de uma linha de custo da empresa por estar organizando melhor as contas da empresa, organizando melhor ali o contábil do negócio. Então, acho que isso é um tema bem relevante para ser discutido. Não, com certeza. E pegando aqui o gancho, né, na questão do crédito, aliás, um ponto que você falou, né, de usar o terceiro, né, é a mesma lógica de quem coloca o equipamento, o empreendedor, que ele também não quer ter lá dentro. Ele quer fazer a atividade dele principal, ele loca, né, de você. Então, é a mesma lógica em todos os negócios cada vez mais, né? Mas pegando o gancho aqui da questão de crédito, né, que o Luiz comentou, acho que tem aqui também um capítulo muito relevante, né? A gente, posso dizer que nesses últimos 20 anos aí, o mercado brasileiro, ele se sofisticou, né? Então você tem a gente tem hoje fontes de crédito muito mais diversificadas do que há 20 anos atrás.
Você tem, né, a gente tem lá um número, por exemplo, que a gente acessa 140 bolsos de crédito operando no Brasil. Então dá para ver que não é só banco, né? Banco, fundos, famílias com estruturas endinheiradas que elas querem tomar crédito, recursos direcionados, etc. O que isso gera? Mais uma vez, infelizmente, mas tem um lado positivo, mas infelizmente é mais um item de complexidade. Por quê? Porque à medida em que você está ali buscando crédito e bate na porta de alguém, esse alguém traz para você o que ele mais quer fazer, não o que é necessário, não o que é bom para você, né? E, de novo, qual que é a lógica de quem aloca muito capital? É tentar fazer com que o recurso a ser pago, ou seja, a devolução do crédito, ela ocorra muito espalhada, por exemplo, ao longo do tempo. E aí você vê estruturas, mais uma vez isso é fluxo de caixa, né? Estruturas de alavancagem que elas às vezes não são nocivas pelo tamanho, mas são nocivas pelas parcelas ou pelo como as parcelas estão distribuídas no tempo, muito concentradas no curto prazo. Então, mais uma vez, esse é um item muito relevante para você, empresário, principalmente de locação, ter atenção, que é assim, como acessar fontes e estruturas de crédito que mais se adequam ao seu negócio. Elas estão disponíveis do ponto de vista da informação para você bater na porta? Não. Por quê? Porque, de novo, quando você bate na porta de alguém, você tem um viés. A gente na Imerri, com essa experiência aí já agora, né, de 30 anos de mercado, a gente desenvolveu relacionamentos, além dos que nós já tínhamos, né, nas nossas vidas anteriores, e a gente consegue, portanto, levar mais o que a empresa precisa. Então, as casas, elas nos escutam com a gente fazendo a proposta da estrutura que faça sentido para o nosso cliente e não simplesmente trazer um encaixe de uma estrutura que tenha mercado. Então, preste muita atenção nessa questão de crédito também, né? Porque ela é relevante para o seu negócio. Então, só para levantar aqui em alguns pontos principais aqui, a atuação da Imerri, né? Uhum. A Imerri, ela vai te dar acesso, para você, locador, né? Acesso a recursos financeiros que você acha que é só em banco que você consegue dinheiro, não é. A Imerri, ela tem a porta aberta e ela tem acesso a vários tipos de recurso financeiro. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Ok? Qual que é o segundo ponto? Você planejar a alavancagem do seu negócio, porque não é só pegar o recurso e colocar ali no caixa da empresa e você sair comprando de qualquer jeito. A Imerri, ela vai te ajudar a entender como investir esse dinheiro, aonde investir esse dinheiro, em qual momento que você vai investir esse dinheiro dentro do seu negócio, porque você está aí com o seu negócio aí, vamos dizer, pequeno, né? Você está olhando para o seu concorrente do lado ali, ele está só crescendo. Muitas vezes, esse crescimento, ele é sustentado por uma assessoria igual da Imerri, que é o que nós estamos colocando à sua disposição aqui. É isso mesmo, Luiz? Estou errado. Perfeito. Acho que só trazendo alguns pontos ali, principalmente sobre planejamento de capital, e aí passa a bola para o Guilherme complementar aqui também. Acho que o que é muito importante que a gente ajuda a empresa nessa visão de planejamento é o entendimento que ela vai ter a respeito do fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa financeiro ao longo dos próximos anos. Então, ela vai conseguir entender o capital que ela pegou no mercado. Ela vai comprar equipamento, há quanto tempo ela vai conseguir para alocar esse equipamento, o que isso vai gerar de resultado na última linha, como que ela vai fazer o pagamento dessa dívida ao longo dos anos. Então, a gente consegue casar isso dentro de um fluxo para que ele consiga ter a visão completa e ajudar o empreendedor na tomada de decisão estratégica aqui. Inclusive, essa participação da Imerhi na vida da locadora, ela é tão importante que ela vai te fazer entender quais tipos ou quais grupos de equipamento que você tem no seu negócio que não estão dando a rentabilidade, a margem correta para que você tenha o resultado necessário. A Imerhi é capaz até de sugerir, olha, esse grupo de equipamento aqui para você não está dando certo. Ou você melhora isso, ou você vende esse ativo e investe naquilo que realmente está dando certo. Alain, você parece que está lá trabalhando com a gente. Porque não. Vou te contar uma história sempre, a gente preservando... Vocês têm locadoras lá, né? Vocês fazem assessoria lá. Mas mesmo para clientes de uma forma geral, isso que você acabou de falar acontece demais. De novo, é muito importante. A gente não está aqui dizendo que vai conseguir ter uma determinação do produto do cliente ali com o detalhe que ele sabe. Mas essa contribuição, de novo, essa prestação de serviço adicional ao que o locador sabe é muito relevante. Então, alguns elementos dentro do que você falou aí, depois eu passo para o tema de capital, né?
A gente já ajudou um empresário a realmente fechar uma unidade de negócios. E teve uma discussão fortíssima com os clientes, porque os clientes queriam que ele continuasse. Depois ele descobriu que era exatamente porque o cliente sabia que aquele negócio não estava gerando resultado. Porque o negócio é o seguinte, você tem lá a sua locadora, né? Você está alugando os equipamentos. Tá ótimo para o cliente, mas para você, enquanto empresário, dinheiro no seu bolso tá bom? Exatamente. Você está trocando cebola? Né? Exatamente, Porque isso é importante de trocar cebola, né? A gente tem a premissa e ajuda o empresário a entender essa premissa no seu negócio, que assim, qual que é o custo que você tem para tocar aquele negócio todo dia? Você acorda cedo, tem responsabilidades trabalhistas, fiscais, você tem que correr atrás do cliente, etc. Isso tem que te pagar. Sim, Se não te pagar, bota o dinheiro para aplicar no CDI a 15%, que está tudo certo. Você priva o seu tempo com a família, que é importante, de descanso, de lazer também, que todo mundo, ninguém é de ferro. Né? E aí, sim, a gente é capaz de trazer para o empresário uma visão hoje da margem do seu negócio, dos seus diferentes tipos de produtos e serviços, sim. A gente também traz uma visão comparativa, o que está acontecendo no mercado, para onde que o mercado está crescendo, quais linhas estão crescendo, quem são fornecedores novos e, portanto, como que isso vai entupir o mercado ou não de novas ofertas, porque isso é ter uma visão estratégica competitiva. Ou seja, você olhar para frente e pensar o seguinte, daqui a pouquinho esse tipo de equipamento está muita oferta, vai cair o custo de locação. Então, faz sentido para mim? Até que patamar faz sentido? Então, sim, a gente tem vários projetos com os clientes em que a gente faz, você usou aí a expressão planejamento, a gente ajuda o empresário nessa visão de como que as diferentes variáveis do negócio dele estão se comportando para ele tomar melhores decisões. Né? É isso aí. E aí, emendando no tema de capital, né, a gente falou aqui de crédito, né? Mas hoje você tem uma fonte de capital no mercado. Eu falei que a gente acessa perto de 140, né, bolsos de crédito. Mas a gente acessa uma outra muito maior quantidade, centenas de investidores que gostariam de colocar dinheiros em negócios. Claro que esses investidores eles têm teses específicas. Tem investidor que quer colocar dinheiro na área de saúde, tem investidor que quer colocar dinheiro em tecnologia. Mas você tem um grupo de investidores buscando negócios como de locação de serviços. Né? Então, por que esse comentário? De novo, junta tudo que a gente está falando aqui hoje. Para você sentar à mesa com esse investidor, você tem que ter uma visão clara do seu negócio. E aí nós estamos falando de finanças, de contabilidade e visão que você tem do seu negócio em todos os detalhes, inclusive do potencial do seu negócio. Porque o investidor... a gente usa uma brincadeira, vamos dizer assim, uma expressão, ele quer comprar negócios que tenham potencial de crescimento, mas ele vai tentar pagar o que você vale hoje. Sim. Então, você tem que ter algum valor hoje e você tem que ter potencial. Quem que sabe do potencial do negócio? O empresário. Sim. Como que você organiza para mostrar esse potencial da melhor forma possível? Aí, de fato, é um trabalho que a gente faz, que é mostrar o potencial dos negócios. Sim. Mas você precisa mostrar um negócio hoje. Porque se você não conseguir sair do ponto A, que é o de hoje, para o ponto B, não adianta também você discutir com o investidor. Ele vai avaliar o quanto que você é capaz de sair do ponto A para o ponto B. Sim. Né? E isso está muito na visão de, controle do seu negócio, conhecimento, mais uma vez, né, Matheus? As informações que você acha que o seu negócio gera, elas de fato são as que o seu negócio gera, né? Então, essa aderência em relação ao gerencial, contábil, etc., quanto mais aderente isso for, melhor. Então, esse capital, voltando aqui, é um capital hoje abundante, que gosta do negócio de locação de equipamentos, quer entrar em negócios de locação de equipamentos. Está à disposição. Está à disposição, mas ele tem lá um rito processual e que nós discutimos diariamente. A gente tem lá dezenas de transações em execução, conversando com todo tipo de empresário, de investidor. Vou fazer 2 comentários aqui interessantes só para você entender o nível do assunto que nós estamos tratando aqui hoje. O investidor, seja banco, seja empresa, seja capital, seja lá o que for, ele só vai investir no seu negócio se ele sentir segurança, se o seu negócio estiver organizado, porque ele não sai investindo em qualquer negócio, não.
Então, para você buscar recurso, até mesmo para você ir sozinho no banco, pegar um empréstimo para colocar para ajudar o fluxo de caixa do seu negócio, o banco ele quer garantias. E a garantia não é o tanto de máquina que você tem no seu pátio, não. A garantia é o quão organizado você está com o seu negócio da parte de gestão, da parte estratégica. Perfeito. E aí, Matheus, vem o outro ponto que ele falou aqui, eu cocei aqui para te perguntar. O quanto que a contabilidade sofre na hora que vai cuidar de uma locadora que ela está desorganizada do ponto de vista de gestão, de informação, e aí o locador muitas vezes olha para a contabilidade e fala assim, o meu contador não me entende. Na verdade, é o negócio que está tão desorganizado que fica difícil, às vezes, se ajudar o empresário. Nós já vimos bastante negócio entre empresas, principalmente entre empresas, não serem fechados por não ter uma contabilidade fidedigna ao que representa o negócio daquela empresa. A gente foi, né, são cases públicos, né, então eu posso falar aqui. A Rádio Itatiaia, a gente foi a contabilidade deles por mais de 20 anos, a gente participou ativamente desse processo de compra e venda, né, pelo Menin. A DTI, que também é uma empresa de tecnologia imensa, em KWPP comprou uma empresa de fora, nós somos a contabilidade. A gente tem vários clientes e clientes importantes que vieram para a gente já com esse intuito de tentar organizar essa parte contábil para pensar num futuro investimento, num futuro M&A e tal. Então, esse assunto de contabilidade, e eu acho que a gente vai chegar nisso, a reforma ela vai impactar bastante o negócio, e eu acho que uma das saídas vai ser investimento, fusão e aquisição, né? E a contabilidade vai ter que estar representando fielmente o negócio. Porque como é que você compra uma coisa que você tem um gerencial, que você mistura tipo, a contabilidade e fica aquela informação um pouco truncada que você não consegue passar confiança. Sim. Né? Quem vai investir dinheiro alto, quem está, né, querendo fazer valores expressivos, ele quer o mínimo de confiança ali. E a contabilidade hoje, ele é o documento oficial, ele é a foto oficial da empresa nesse momento. Uhum. Então é importantíssimo. Com certeza. Inclusive, você falou da Rádio Itatiaia aí, você conheceu então o Emanuel Carneiro. Manuel Carneiro. E aí eu queria deixar um abraço pro Emanuel, porque eu fui professor de inglês dele durante algum tempo. Olha que legal. Eu ia lá na casa dele dar aula de inglês para ele. Então, assim, um cara visionário, né? Tão visionário que ele tinha a Previsa como parceira de negócio. Hoje ele está com a Light FM. E conseguiu realizar a operação. Operação muito bem feita. né? E foi uma operação que durou 2 anos, né? Sim. Antes disso, então, e a contabilidade, né? Nós estamos falando de valores expressivos, ela foi fundamental para o negócio acontecer. É isso aí. Guilherme Luiz, então assim, ficou claro para o locador assim, qual que é o negócio da Imeri, como que vocês atuam, né? Depois nós vamos deixar aqui no nosso painel aqui os contatos da Imeri, né? A Imeri fica onde? O endereço? A Imeri fica aqui, bom, a gente tem 2 escritórios, né? Um escritório em São Paulo e um em Belo Horizonte. Aqui a gente está na Savassia, na Rua Lagoas, quase 772, quase esquina com a Santa Rita Durão. Vocês vieram a pé? Viemos a pé, estamos ali e temos ali vários, a gente tem salas ali para receber todo mundo. Então, quem quiser ir lá, bater um papo, sigiloso, que é super importante, esse assunto sempre é muito complexo. Você vê que a gente sempre tem cuidado, né? A gente está lidando ali com temas cruciais do negócio. Então, assim, a gente tem um sigilo enorme, inclusive as nossas salas de reunião ficam num andar totalmente à parte. Então, a gente fica, vamos lá, muito orgulhoso de receber. Quem quiser, lá é só ligar e marcar. Bacana. Então, e em São Paulo, a gente está ali na Vila Olímpia. É importante estar em São Paulo. Muito bem localizado também. Muito bem localizado. A gente está ali na Funchal. É super importante estar em São Paulo, porque onde o dinheiro passa bastante aqui nesse país, né? Está bastante concentrado. Então, é importante a gente estar lá, né? Então, a gente tem um time forte lá em São Paulo também. Não, bacana. Agora, sim, eu vou passar a palavra agora, nós vamos falar agora... Posso levantar e ir embora agora? Não, porque dá até medo de falar desse assunto. Agora nós vamos falar de reforma tributária. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Matheus. Matheus, fala um pouquinho da Previsa, da sua trajetória lá dentro, da sua atuação lá dentro da Previsa.
Legal. A Previsa ela tem 47 anos de mercado. Né? É o terceiro maior escritório de contabilidade? A gente não tem números oficiais, mas a gente está sempre ali sendo considerado um dos maiores. Para a gente é uma honra. Né? A gente é referência, atende grandes empresas, né? E a gente atende o Brasil todo. Né? A gente está com também o Sindilec, já tem quase 5 anos. Sim. Né? Fazendo bastante parceria, né? Atendendo. A gente tem um prazer em atender o setor de locação. E estou vindo aqui hoje, né? Geralmente, a Previsa, a gente sempre busca trazer lucro para as empresas, via economia tributária, via até mesmo fazendo uma contabilidade ali no compliance real para estar preparada para uma venda, até mesmo um tipo de investimento. Mas hoje não vim trazer uma notícia muito boa, não. Eu, assim, inclusive, assim, outro dia eu ouvi, aliás, outro dia não, né? De vez em quando eu ouço essa frase, né? Que sonegar imposto é questão de sobrevivência. Só é sobrevivência quando você não tem uma contabilidade que está alinhada com o seu negócio. Porque se você tem uma contabilidade que está, sim, alinhada com o seu negócio, você consegue dar andamento no seu negócio de uma maneira legal, de uma maneira legalizada, sem ter que ficar fazendo caixa 2, sem ter que ficar fazendo aí as mágicas ali para você não sonegar, para você não ter que pagar imposto, né? Então, é de grande importância você ter um parceiro de negócio que é uma contabilidade que entenda do seu negócio e faça você andar dentro da legalidade. Isso é muito importante. A gente precisa tirar esse paradigma que tem na sua cabeça, que você acha que para tudo tem que... Imposto no Brasil, ele é cobrado de uma maneira, vamos falar assim, injusta às vezes. Eu acho que sim, eu acho que todo mundo aqui na mesa, acho que sim, mas é o sistema tributário que nós temos hoje no país, não tem como correr dele. Então, você precisa ter um parceiro de negócio igual a Previsa, está alinhado com o seu negócio, que vai fazer você pagar a menor quantidade possível de imposto e ainda assim continuar dentro da legalidade, né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro, porque senão a sua contabilidade acha que você é um comércio varejista. Eu tenho certeza que ela só te manda guia para você pagar e nem te explica o que é. Não faz uma reunião periódica falando assim, olha, você está batendo no teto do Simples já há algum tempo, vamos fazer uma simulação aqui para ver se você vira um lucro real ou um lucro presumido da vida. Então, ao invés disso, ela vai falar assim, não, abre outro Simples Nacional no nome do seu cachorro, no nome da sua cunhada, no nome do seu irmão, porque para as contabilidades que não estão preparadas para lidar com você e com o seu negócio, é muito mais fácil lidar com 2 Simples Nacional do que lidar, por exemplo, com o lucro real, né? Então, a Previsa, ela está posicionada nesse nível, fazer você crescer o seu negócio através de uma gestão fiscal e tributária condizente para que você não tenha lá na frente um fisco batendo na sua porta, pedindo lá todos os livros contábeis, pedindo tudo lá, e aí começa a vasculhar a sua vida e você cai numa malha fina, e é o pior cenário que a gente pode ter. Até porque essa questão de criar vários CNPJs, né, e endereço similar ou até no mesmo endereço, isso é uma simulação de negócio, isso é muito mal visto pelo fisco. A gente hoje tem uma certa vantagem que ele não consegue acompanhar de todas as formas, né, em sua plenitude, mas isso é errado, isso é uma sonegação fiscal, né, só para deixar claro aí a todos. Que a partir de agora, né, com essa questão de inteligência artificial, a Receita Federal vai cada vez mais cruzar dados, né? A partir de 2026 a gente vai ter o Drex, entrando que vai, a partir de agora o governo vai sim saber tudo que você paga, tudo que você compra, aonde que você paga, aonde que você compra. Então vai ficar cada vez mais difícil colocar aquelas coisas por debaixo do tapete ali, né? Então, mais uma vez falando, né? Uma contabilidade que saiba fazer você navegar por isso aí, sem ter dor de cabeça, é essencial para o seu negócio. A gente tem 47 anos, já fomos fiscalizados, né? Te falo empresas, né? Clientes nossos, já passamos por diversas fiscalizações. A auditoria nem se fala, né? Então a gente tem bastante experiência nessa parte, né? E queremos aí realmente oferecer essa parte de gestão a todos aí que nos procurar. Mas fala da má notícia. Isso. Você quer falar, então fala. Reforma tributária. Fazendo primeiro aqui um contexto,
nos últimos 60 anos, a gente nunca houve uma mudança do nível que vai ser a reforma. Desde 1957, que a gente tem um sistema tributário que é hoje, né? A lógica. Teve várias mudanças, mas a lógica é a mesma. Agora não. Agora realmente a mudança é estrutural, né? Vai mexer com toda essa parte tributária na parte de consumo, né? Então, até para deixar claro, a gente não está falando de imposto de renda, que é o imposto sobre o lucro e a contribuição social, e não estamos falando de INSS, que é a Previdência. Então, nós estamos falando do imposto sobre consumo. PIS, COFINS, ICMS e ISS, que ele vai ser trocado para o CBS e o IBS. Tá? Qual é a notícia ruim? As pesquisas que a gente vem acompanhando, 94% das empresas terão aumento de carga tributária. E falando no setor de locação, que a gente, nas nossas pesquisas de tipo dados, paga ali entre 7% a 9% do faturamento de imposto sobre consumo, vai triplicar o valor do imposto. Meu Deus. Então, se o sócio que antes estava tirando 7%, 8%, esse sócio que é o governo, ele vai começar a tirar 26%. A gente não fala que essa ainda, para se ter uma ideia, no Brasil, até hoje a gente não sabe qual é a alíquota que vai ser oficialmente. Tem estimativas e ela está em torno ali de 26,5% até 28%. Só que a gente também não pode falar que vai ser essa carga tributária total em cima das empresas, porque tem a parte do crédito. Então, todas as nossas contas em que nós fizemos para o setor de locação irá triplicar o custo. Tá? Então, o impacto ele é muito grande, né? Mas, antes, vou até fazer um contexto geral por que nós estamos passando por essa reforma, né? Porque realmente não foi uma coisa que alguém do governo acordou e falou assim, vamos mudar a tributação. Não foi isso aí que aconteceu. Realmente, desde 1985, né, a gente tem vários jornais, desde Tancredo, depois passou por FHC, depois passou por Lula, Dilma, Bolsonaro, se fala que é necessário fazer a reforma tributária. Por quê? Pra vocês terem uma ideia, hoje, cada empresa, para ela funcionar, a gente vai dizer assim, precisa estar atendendo 4.600 normas tributárias. Estou falando só de tributárias. Né? Fizeram uma pesquisa que eu achei assim, impressionante. Pegaram várias multinacionais, né? Pegaram todos os processos tributários em que essas empresas têm. A cada 10 processos, 9 são no Brasil. O que eu estou querendo dizer? Para a gente que nasceu aqui, a gente acha teoricamente normal, por mais que a gente não entende tanto. Mas se você pega para um investidor que está vindo de fora, você pega para o próprio empresário, às vezes, fala assim, o setor de locação, ele ainda tem um benefício que ele não é atingido por todos os tributos. Mas você pensa quem tem ICMS, quem tem ISS, essa briga fiscal de município, ICMS tem diversos fatos geradores de ICMS, o empresário realmente ele acaba tendo um custo elevado para ter um time. Inclusive, até a pesquisa da própria OCDE, o custo de apuração de imposto no Brasil, comparado com as empresas da OCDE, é 3 vezes maior hoje. Que absurdo. Eu trabalhei na Fiat no meu início. A Fiat Services, que é só para atender a parte contábil e fiscal do grupo Fiat, tinha mais de 450 pessoas. Que isso? Então, assim, é um custo imenso, né? Então, a teoria da reforma, ela é boa. Isso eu não posso dizer. A teoria, ela é boa. Tende a que vai ter um período de transição de 8 anos que, após essa finalização, realmente irá simplificar bastante coisa. Mas até chegar lá, vai piorar demais. E falando no setor de locação agora. O setor de locação, para quem... Primeiro vou pegar as empresas que são lucro presumido e lucro real.
A lucro presumido hoje só paga o PIS e COFINS sobre o consumo, tá? É um termo até relativamente novo, mas a gente vai habituando com ele aqui. O imposto sobre o consumo hoje da empresa de locação é só PIS e COFINS. Ela vive naquele limbo tributário que nós já conhecemos aqui, que não incide ICMS, que não incide serviço, que não é considerado serviço, tal, enfim. Então ela só paga isso. Se for presumido é 3,65. Se for lucro real é 9,25, batendo os créditos. 9,25. Agora, ela vai ter que pagar a parte que é do ICMS e do ISS. A reforma, ela distribuiu o IVA, né, que é o nosso novo imposto, e o IECO Brasil, mais uma vez inovando, é o IVA dual, que são dois impostos. É o IVA, que era para ser unificado, mas eles vão ser dois. Por quê? O que é federal, que é o PIS e COFINS, IECO e IPI, mas vamos falar que PIS, COFINS e IPI, e o que é Estado e município, que é ICMS e ISS. Então vão ter CBS para o PIS, COFINS e IPI e IBS para ISS e ICMS. Se fosse tentar traduzir para hoje, a locação só paga CBS. PIS, COFINS, IPI, né? Mas PIS, COFINS. Agora ela vai ser obrigada a pagar a parte do Estado e município. Então, esse impacto, a gente a gente estava conversando com já alguns alocadores e, numa visão prévia, vou ser muito sincero, teve alguns que falaram assim, eu vou ter que repensar meu negócio. Não existe eu aumentar o meu custo, uma coisa que eu pagava 6 para mim pagar 25, 26. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Existe o risco real de quando começar a partir de 2026 essa questão da reforma tributária e esse processo vai durar 8 anos. Isso aí tem a possibilidade de quebrar muita locadora, de fazer muitas locadoras fecharem? Olha, Alan... Eu sei que é uma pergunta a queimar-roupa, mas assim, porque quem está assistindo a gente lá do outro lado é a primeira pergunta que fica na cabeça do empresário, por quê? Cada vez mais o empresário ele tem uma dificuldade em repassar os custos para o seu cliente final. A concorrência ela é muito acirrada, principalmente aquela concorrência desleal que é o cara fazendo o preço da betoneira, por exemplo, a 50% do que ele está fazendo. Agora nós, com a reforma tributária, você está trazendo aí para a gente que nós vamos ter um aumento dessa carga tributária, ou seja, antes de melhorar, vai piorar. Nesse processo de vou piorar antes para melhorar depois, você acha que muita locadora vai ficar pelo caminho? É questão, assim, de lógica, sabe, o Alan? Porque, primeira coisa, esquece se fosse imposto. Se fosse vamos dizer, o capital. A estrutura de capital, né, a parte financeira, fala, ó, a taxa hoje Selic está 14, 15, agora ela vai ser 45. O impacto disso, quando você fala para o empreendedor, ainda mais aquele que vive já ele vai ter que repensar. A margem do cara, qualquer deslize, o cara já está tomando então, assim, na operação dele. Eu vejo assim, o brasileiro e o ser humano, a gente já tem a tendência de adaptar e é que dá um jeito. Tá? Agora, o que eu falo? O mais importante agora é o planejamento. É tentar entender, junto com seus parceiros, a gente já está trabalhando nisso, já tem 2 anos, tá? Por mais que o sistema, esse tema, ele está esquentando agora, né? Já tem 2 anos em que a gente está nesse trabalho. Inclusive, só para falar para você que está assistindo a gente, em breve, né, Matheus, nós vamos fazer uma palestra lá dentro da Previsa a respeito da reforma tributária específica para locadores de equipamento. Então, você fica atento aí que quando tiver a data, o Sindilec vai divulgar, né? A Imeri está convidada a participar também. Tem interesse, total. Porque nós estamos lidando aqui com a Previsa, que é mestre nesse assunto, né? Nós costumamos achar uma contabilidade que tratasse a locadora como locador de equipamento, não como comércio varejista, né?
Então, assim, eu acho que é um agregador de valor, de conhecimento para todos nós, né? Então, Bacana. já fica aqui o convite da Emery, né? E em breve a gente vai divulgar essa data aí. Inclusive, até eu estou me recordando aqui, acho que foi em 2024, a gente fez um evento lá na Previsa. Foi na Previsa. Né? Foi o primeiro, logo quando surgiu esse assunto de reforma Tratando sobre tributária. reforma. Ainda a gente não tinha tantas informações, mas só para avisar o pessoal, ó, tá vindo aí uma reforma tributária. Perfeito. Fique atento. Já antecipamos o Mas negócio. deixa eu aproveitar e levantar um ponto para você, Matheus, porque eu acho que isso é super complexo mesmo. A história do planejamento e da organização, ela vai pegar ainda mais pela possibilidade dos créditos, né? Perfeito. Ou seja, isso traz mais ainda um empuxo para todo mundo tentar se organizar. Porque quem tiver mais organizado vai conseguir, de alguma forma, trazer o crédito para dentro, certo? Certo. Isso aí sendo até um pouco mais técnico, tá? O que a reforma ela está trazendo? Ela está aumentando a carga e, em contrapartida, ela está aumentando a sua base de crédito. Então, não é que você vai pagar o 26,5% sobre tudo que você vende e pronto, acabou. Não. O que você adquire, você poderá aproveitar. Então, nesse encontro de contas, vai sobrar um valor e você vai fazer o recolhimento. O que nós temos que ficar atento? A gente também está informando que esse impacto tributário financeiro ele é muito alto, realmente. Só que ele é a ponta do iceberg. A gente tem que se organizar de uma forma aqui para baixo e entender todos esses meandros que tem essa reforma, porque isso vai impactar de forma estrutural, processual e cultural as empresas. E as cadeias. E as cadeias. Por exemplo, isso que você falou é importantíssimo. Qual é o fato gerador do CBS e do IBS? É o fornecimento. Só que, se houver o pagamento primeiro, você deverá recolher o imposto. E isso aí também é um ponto até, a gente tem que também falar as coisas, né, elogiar o governo em alguns pontos. O governo não, a Receita Federal, não vou entrar em política aqui não, que a Receita Federal, ela sempre foi pioneira em diversos assuntos. E ela está sendo mais uma vez com relação ao split payment. O que é isso? Quando você pagar o fornecedor, o imposto vai ser descontado na fonte. Já estão sendo conveniados, isso ainda está sendo ainda regulamentado, mas várias instituições financeiras tal, vão ter esse convênio junto à Receita, que você pagou R$100, R$20 é do governo. Você não vai ter mais aquela manobra. Não vou pegar o dinheiro aqui, que eu vou guardar ele um mês, né, porque eu vou pagar ele depois. Não, vai ser na fonte. E o que isso é ruim? Como é que funciona hoje o tributo? Tudo que você compra, você tem... Tudo não. Algumas coisas que você compra, você tem crédito e o que você vende, você tem que apurar. Só que você paga quando você compra e quando você vende. Então, você tem um mês para pegar esse emaranhado e fazer. Agora, não. É na hora. O que você compra, você vai ter que pagar na hora. Então, o pagamento do imposto na sua compra vai ser na fonte e a sua venda vai ser por competência. Então, o que eu quero dizer? Se você não tiver um fluxo de caixa adequado, que a gente ainda... Se as empresas de locação elas já têm essa alavancagem, a gente acha que agora vai ser muito maior. Porque ele compra o equipamento hoje. Pagou. Não tem postergação. Já pagou o imposto ali, ó. Agora, chegou o equipamento, comprou a betoneira. 1.000 betoneiras, pagou. Só que você só vai começar a faturar daqui a 30, 60 dias. Então, você vai ter que pagar o imposto antecipado antes de você ter caixa. Perfeito. Você vai ter que pagar. Esse impacto, pessoal, é uma coisa que assim, a gente fala às vezes também que o ser humano ele só aprende na dor ou no amor. E geralmente é na dor, né? É na dor, Se eu ficar falando aqui, não, você tem que parar de beber, você tem que fazer atividade física, todo mundo, beleza, eu sei disso, tu acorda de manhã. Mas aqui, quando você só vai começar a fazer, quando o médico fala, ó, se você não fizer, daqui a 5 dias você vai morrer. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Ou então quando você tem algum problema sério de saúde. Então, assim, empresários, tá, do setor de locação, acho que o Sindilec ele está sendo importantíssimo nisso, em ajudar a divulgar essa informação, porque o impacto que vai dar
a gente tem uma certa sorte, igual você falou, em 2026. Vai ter um período de transição. Inclusive, pessoal, procure a contabilidade, tá? Já começou a ser falado sobre a nota de serviço que já é para os sistemas já tentarem se habituar nisso aí, porque em 2026 já vai ser obrigatório. Então já tem layouts, tá? É bom estar muito, vamos dizer, próximo aí do seu sistema operacional e de quem emite nota, porque esse ponto é importantíssimo. Então já começou a ter mudanças na prática. Mas em 2026 ainda é teste. Então o que está acontecendo? Vai ter 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Para que isso? Que mais uma vez também a própria Receita Federal, elogiar aqui novamente, está fazendo um trabalho sensacional, que o imposto ele vai ser uma apuração assistida. Uhum. Já tem, se jogar no Google aí, vocês vão achar. Sim. Toda empresa, lá no ECAC, no portal, vai ter todas as notas que forem emitidas contra ela e toda nota que ela emitiu. Ela já vai trazer uma pré-apuração detalhada, ou seja, você vai saber, opa, o Sindilec emitiu uma nota para mim aqui. Talvez você nem me falou, mas já está lá. Inclusive saiu ontem também que já está preparado o sistema para receber 70 bilhões de notas fiscais, porque isso era uma preocupação que você imagina o movimento, né, de nota. Então eles estão se preparando para isso. Então vai ter essa apuração assistida. Isso assim, gente, no início vai ser um caos. Lá já vai saber, vai ter gente que como é que vai ser cancelamento de nota, devolução de nota. Uhum. E ele já vai classificar automaticamente custos, despesas, o que for nota como custo, despesa e como investimento, por exemplo? Não. Eles vão fazer a classificação de quê? Te gera crédito e qual é o crédito? Porque tem um outro ponto. Agora, até chegar num outro ponto que eu acho que vocês iam perguntar, que é a questão do Simples Nacional, né? A gente sabe aí que hoje a grande parte das porque empresas... a locadora ela acha que ela está no Simples, que a reforma não vai chegar para ela, né? Ponto importantíssimo. Vamos lá. O que a reforma está falando é sobre o Simples. Primeiro, ela não é obrigada. Legal, sensacional, até aí beleza. Só que é o seguinte, hoje, é até uma julgada tributária, tá? Vamos supor que a empresa do Simples hoje tem uma carga, ela paga lá 9% de imposto, né, sobre a sua venda. Quando eu sou uma empresa de lucro real, eu sou uma Vale da Vida, quando eu pego esses 9% que essa empresa pagou, eu posso aproveitar os 9,25% que é de PIS e COFINS e abato no meu imposto de renda ainda. Então, tributariamente, ele tem uma economia ali de 35%. Tá? Beleza. Só que agora mudou. Que agora é para chegar no Simples. O Simples, a gente sabe que são vários impostos em um. Dentro dele, tem imposto de renda, que nós não estamos falando aqui na reforma. Temos a contribuição social, que não está na reforma. Temos o CPP, que é o nome técnico, mas é o INSS, que não está na reforma. Né? Então, aquela alíquota que você paga, o que realmente é de PIS e COFINS, deve dar lá, não me recordo agora exatamente, mas deve dar 4%, 3%. Então, na reforma, você só vai poder aproveitar o que exatamente foi pago na cadeia anterior. Então, se a empresa do Simples vendeu para a Vale, a Vale, ela está na reforma, ela é obrigada, obviamente, inclusive já começou, tá? As grandes empresas, né, que a gente chama que é acompanhadas tributariamente, desde junho, já está fazendo testes da reforma de alíquota, de como é que vai ser a apuração. Então, isso já existe. Mas se a Vale, que é uma empresa que está no lucro real, comprar de uma empresa que está no Simples Nacional, vai gerar crédito tributário? Somente aquele percentual que é do PIS e COFINS, que vai dar 3%. Aí é onde que entra o questionamento. Que ela vai querer comprar de quem também é lucro. É lógico. Para ter os... Isso vai impulsionar a competitividade contra quem está no Simples. Exatamente. Esse Aí é o o ponto. que vai ser? Ou você vai ter que abaixar demais o preço para concorrer com o cara que está na reforma, Perfeito. porque a Vale vai falar, uai, ou eu tenho 27% de crédito, eu no Simples aqui, eu vou pegar 4, 3, vou ter que fazer conta, Sim. né? E eu vou te falar, não é só fazer conta, aí também tem a parte da prática. Não, o que é mais prático? Uhum. Você acha que o cara vai toda hora ficar, não, deixa eu fazer... Não, ele vai querer alguém que tem crédito, que é o padrão, né? Sim. E aí,
a gente tem a opção de pagar por fora, que aí onera a carga. Então, o que é? Você tem que pagar o Simples e pagar mais o CBS e o IBS por fora, o que te compete. Então, a carga do Simples também aumentaria. Isso aumenta muito o trabalho e aumenta muito a gestão. A complexidade. Né? Aonde que eu estou querendo chegar? Aí você vai falar assim, porque o Simples ele tem um outro benefício que é maravilhoso, que é a questão de você não pagar o INSS patronal sobre a folha. Que nós estamos falando aí de 28%. Aí você vai falar assim, não, beleza, então eu vou trocar a minha empresa, eu vou colocar ela na parte, vamos dizer, presumido ou então lucro real. Você vai ter que pensar na folha. Então, mais uma vez, a questão de caixa. Aí, né, brasileiro sempre tem e outra, a mão de obra, isso é um fato extremamente negativo, principalmente para as empresas de prestação de serviço, ela não gera crédito. Então, esses 26,5% que a gente está falando, que é a alíquota final ali do CBS e aqui o IBS, se a sua empresa tiver muita mão de obra, que não é o caso de locação, mas a empresa que tem muita mão de obra, ele vai pagar uma carga imensa, porque ele não tem crédito. Isso mesmo. A locação, por outro lado, vai ter um lado positivo para quem é lucro real e presumido. Hoje, as compras de equipamento, elas não te geram crédito no momento que você adquire. Você tem que fazer um 48 avos. Quer dizer, depende da sua depreciação. Da sua depreciação, né? Depende do item. Agora não. Vai ser de uma forma, vamos dizer, na hora que você adquiriu, você já pode aproveitar o crédito, pagando imposto, óbvio. Lembrando que para você poder aproveitar o crédito, a sua cadeia anterior tem que ter pago, que isso é uma outra coisa que hoje não é avaliado. Se você compra de alguém e o cara está devendo imposto, o cara é um quanto mais pagador lá com relação ao... Você pode aproveitar o crédito. E quem está, vamos dizer, perdendo é o governo. Sim. Agora não. A própria apuração assistida, ela já vai estar te falando, esse cara não pagou, você não tem direito a crédito. Pronto, você tira ele da sua lista de fornecedor. Exatamente. Isso. Até isso vai ter que ser revisto. Perfeito. Lista de fornecedor, entender. Outra coisa, a questão da própria reforma em si. Tem uma tendência, tá? Tem uma tendência ao setor de locação, não vou afirmar, porque a gente não tem todos os dados ainda, que é o de equipamentos, ele vai crescer muito. Porque muita coisa que hoje você tem dentro da sua empresa e é ligada à mão de obra, ou então até mesmo um equipamento, ele vai, talvez a locação vai ser uma saída para ele acreditar, né? Para ele ter mais crédito. Outra coisa que a reforma fala, a tipo reforma, ela, por mais que ela está vindo para simplificar, tá? Ela deu aos municípios e aqui ao Estado um range da alíquota dele, por isso que é CBS e IBS, por isso que eles dividiram. Esse IBS, que é a parte do município aqui do Estado, ele colocou um range ali para ele poder calibrar a alíquota. Dentro ali, acho que vai ser uma questão assim, vai ser entre 26 e 28, alguma coisa nesse sentido. O que é o ponto? A gente estava querendo uma alíquota unificada. Mas se nós pensarmos que tem, né, todos os municípios, mas todos os estados, e eles poderem fazer uma legislar ali, nós vamos ter ainda alíquotas variáveis, né, que vai ser um outro ponto a ter um cadastro muito bem atualizado. Entendi. Mas o que eu queria dizer? Ele também trouxe alguns benefícios para alguns setores, que são os setores que a gente mais, vamos dizer, os triviais, né? Saúde, alimentação, educação e tal. Terão alguns itens que vão ter alguns benefícios. Então, a alíquota vai ter uma redução de 70%, de 30%, dependendo do que for. E você poderá, quando você fizer um combo de produto, você poderá aderir ao menor. Então, isso pode ser uma das estratégias, né? De como fazer um combo disso aí. Por exemplo, atividade intelectual, contabilidade no caso, vai ter 30% de redução. Entendi.
Entendeu? Então, tem alguns pontos que ainda a gente tem que estudar melhor. Fato é, as empresas no Simples vão ter... É o que eu falo. Isso, quanto mais cedo os empresários eles pegarem esse tema e entender o que vai mudar dentro da empresa dele, porque você pensa bem, o Guilherme ele já comentou, você vai ter que rever fornecedor, prazo de pagamento e aqui de recebimento. Uhum. Você vai ter que revisar o cadastro da sua empresa todo. Uhum. Você vai ter que entender, né, vamos dizer, o que o seu... E outra, nós vamos ter que calibrar o custo, porque são 8 anos de transição gradual. Então vão ser 2 apurações, a apuração atual e a apuração de transição, que ela vai vindo calibrando aqui até chegar em 2033 e acabar. Mas o maior impacto, que eu já falo que vai ter alocação, vai ser em 2028, porque 2027 o CBS aumenta, em 2028 o PIS e COFINS acaba. Já entra o CBS de fato. Uhum. Entendi. Então... A lógica do crédito fica totalmente fortalecida aí nesse momento. Fica, aí já aí. o crédito amplo. É isso aí. E aí as empresas do Simples elas vão ter que realmente repensar ali o custo, entender a sua cadeia de fornecedor. Agora, as empresas do Simples que locam para B2C, talvez compensa ficar. Entendi. Porque aí a cadeia final, o ponto Não final, toma crédito, né? ele não vai tomar crédito. Essa questão da reforma, desculpa, essa questão da reforma, ela vai... Nós estamos falando aqui de empresas que compram entre si e que vão gerar crédito tributário e tal, mas nós tem um outro aspecto também que é muito interessante, os escritórios de contabilidade que eles não estiverem preparados, Perfeito. isso vai dar um samba, mas isso vai dar uma confusão no mercado, porque, assim, falando agora um pouquinho de orientações finais aqui, para o nosso empresário, né? Você precisa buscar na sua contabilidade todas as orientações necessárias a partir de agora. Já era para ter feito isso, né? Porque você está mais preocupado com o operacional do seu negócio, ok. Mas a partir de agora, se você não sentar com a sua contabilidade e você não abrir o livro da verdade, assim, ó, como que a minha empresa ela vai ficar com a reforma tributária, se você deixar para fazer isso para depois, é perigoso o tombo ser tão grande que pode até... Eu sei que você evitou falar isso, mas... Não vou cravar isso, não. Você não quer cravar isso não, mas assim, é uma possibilidade real do seu negócio não sobreviver. Então, por que nós estamos com a Emery aqui hoje? Por que nós estamos com a Previsa aqui hoje? Porque são 2 assuntos que a partir de agora, eles vão ser essenciais para a sobrevivência do seu negócio. Muito mais do que comprar betoneira com desconto. Né? Porque é isso que fica mais na cabeça do empresário. Falando até um pouco mais da Previsa, né? Hoje a gente tem 150 pessoas a bordo, né? E por a gente ter uma estrutura... Eu estava falando para ele aqui o tamanho da Previsa, ele estava assim, caramba, a Previsa é isso tudo. E a gente tem uma estrutura bastante, vamos dizer, eficiente no seguinte sentido. Igual eu mencionei antes aqui, cada empresa precisa de mais ou menos 4.300 normas tributárias a serem seguidas. Uhum. Nós, da Previsa, temos um time de especialistas, que são as pessoas mais antigas ali da Previsa. A gente tem funcionário lá, né, que está lá há 28 anos, que são os nossos especialistas. Qual é a função dele? Estudar. Ficar atento a tudo que sai. Parcelamento, reforma. A gente está com comitês de reforma constantemente entendendo esses impactos. Os sistemas, né? Falando de contabilidade, já estão avançados. Nós temos várias calculadoras que fazem essa tipo de simulação. Inclusive, quando a gente mostra para de outros ramos da calculadora para os clientes, o que mais chama atenção é locação. O cara, quando ele loca, ele fala assim, não, peraí, e vou ter esse aumento aqui? A gente tem casos lá, inclusive eu fiz, acho que foi ontem, lá ele tem um fornecedor de locação que ele paga 50 mil reais por mês. Com a Contiperforma, até o fim desse período de 8 anos, para ele manter o custo ali, ele vai ter que pagar 68 mil. Uhum. Falou, não, que isso? Isso que eu vou ter que... Atenção total. Com certeza. Né? Com certeza. Então, mais uma vez, é o caos? Mas tem como ser suave,
para quem planejar, para quem tiver o parceiro certo, para quem sentar e dar atenção àquilo. Só misturando dois temas aqui, porque a gente falou mais cedo, né, sobre as diversas conexões do seu trabalho com o nosso, né? Mas a gente já teve em discussões recentes investidores questionando o cliente nosso, para o qual a gente estava prestando serviço, sobre qual é a visão dele do impacto da reforma tributária nele. Ou seja, quer dizer, você já começa a ter o questionamento, que também vai ser claramente um ponto de negociação. Porque você precisa ver como que esse negócio vai se comportar. O investidor está olhando para frente, não está olhando mais para trás. Ele quer para frente. Então, de fato, o tema é muito relevante. E já está realmente em mesas de todo tipo de tema, viu, Alan? Com certeza. Mas assim, o papo é muito bom, o tema é extenso, né? Tem mais, e né? Vocês lembram que eu falei com vocês, né? Parece que não, mas 1 hora é pouco, 1h15, 1h20 é pouco para a gente abordar tudo, mas o objetivo principal foi levar para o nosso amigo locador empresário ali a só dar uma noção da importância da atuação da Imerys no mercado, no negócio da locação, e a importância da Previsa também no seu negócio, para te orientar para passar por esse período aí de transformação. Eu não quero usar a palavra turbulento, vamos falar transformação, que fica mais legal, né? Mas a partir de agora o seu negócio vai mudar, o mercado vai mudar e você precisa estar atento a isso. Então, mais uma vez eu queria agradecer a presença de vocês aqui para o Sindilec, é uma honra ter profissionais tão gabaritados. Então, Guilherme, Luiz, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigado a vocês, obrigado aí também, Matheus, por trazer seus pontos, ao Sindilec, Alan, por nos permitir aqui trocar essas ideias, né, com vocês. Os temas são muito relevantes, então a nossa mensagem final é: busque você conhecer o melhor possível do seu negócio em todas as instâncias, porque é isso que vai te dar a tranquilidade para você tomar a decisão. Não deixe ninguém tomar a decisão por você, inclusive do seu cliente, que pode tomar a decisão de cancelar a relação com você, porque você não está bem organizado de diversas formas. E é dentro do Sindilec que ele vai ter todas essas orientações aí, através dos parceiros de negócio. É aqui que as coisas estão se cruzando e se conectando. Parabéns por isso, inclusive, ao Sindilec. Parabéns para todos nós, viu? Luiz, obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje para estar discutindo temas tão relevantes assim para os membros do Sindilec. E a gente fica de portas abertas aí para continuar esse papo com quem tiver interesse. Não, com certeza. Matheus, muito obrigado, forte abraço, assim, parabéns para você, pessoal da Previsa aí, já há 5 anos aí com o Sindilec, e vamos ver se a gente marca essa palestra para outubro, né? Iniciozinho aí de outubro, que a gente vai ter, nós já estamos no final de agosto, né? E a gente tem setembro para organizar, vamos fazer um mega bacana de um evento aí, uma palestra relevante, bacana para a gente chamar o empresário da locação. E aí é de todo tamanho, né? Seja você microempreendedor, seja você até MEI, nós temos MEIs que são locadores, né? Você pode estar no Simples, você pode estar no Lucro Real, essa palestra é para todo mundo, né? Nós vamos fazer um evento bacana e vai acontecer lá na Previsa. Obrigado, Alan, obrigado ao Sindilec, Guilherme, Luiz. É fundamental, tá, a gente fazer essa palestra, é que está acompanhando vocês. E assim, mais uma vez eu reforço, as contas estão indicando que vai triplicar o custo tributário nas empresas de locação. Então, procure seu contador urgente, a Previsa está à disposição para te ajudar. Então, é um assunto que já chegou. É isso aí. Então, senhores, muito obrigado mais uma vez pela participação de todo mundo. Para você que está assistindo a gente, nosso muito obrigado pela audiência. Você está aqui com a gente no LocCast sempre e até o próximo programa. Forte abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.